Eu queria uma ajuda de vocês. Aqui tem 4 pessoas, não sei se todo mundo conhece. Mark Zuckerberg, ele é o ele é o dono do Facebook, da rede social. O Silvio Santos, todo mundo deve conhecer, ele é o dono do SBT. O Bill Gates, ele é dono da Microsoft, um dos mais ricos do mundo. E o Steve Jobs, que já morreu, mas enquanto ele era vivo, ele era dono da Apple, que é a dona que faz os iPhones. Então, o que esses caras têm de comum? Além de ser milionários e além de serem donos de empresas. O que vocês chutam que eles têm em comum? O quê? Dinheiro. Dinheiro, sim, são milionários, isso sim. O que mais? Organizado financeiramente. Organizado financeiramente, exatamente. Investidores também? Investidores, exatamente. Mas tem uma coisa que talvez ninguém saiba. Esses 4 caras, nenhum deles fez faculdade. O Silvio Santos nem chegou a entrar na faculdade. Os outros 3 começaram a fazer a faculdade, mas abandonaram no meio. Então, o que eu quero falar para vocês? Primeiro, que para ser rico, não precisa ter formação, não precisa ser economista, administrador, não precisa de nada disso. Essa é a prova que eles estão mostrando aqui. E segundo, que a faculdade, mesmo que você tenha o conhecimento, isso não quer dizer que você saiba mexer com dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou contar para vocês a minha experiência com dívidas. Eu tive uma dívida há 6 meses depois que eu saí da faculdade. Imagina eu estudei 4 anos para fazer uma faculdade de economia e depois de 6 meses eu estava com uma dívida. Parece contraditório, né? Mas na última viagem que eu fiz, eu fui para a Espanha. E lá tem aquelas touradas, tal, que é bem típico. E tem uma frase lá, um ditado popular da Espanha, que fala assim: falar de touros não é a mesma coisa que entrar na arena. Ou seja, por mais que eu tenha estudado, na hora que a gente aprende na prática, a hora que a gente vai colocar em prática, é diferente. A hora que você entra na arena, as coisas são diferentes. E para piorar ainda, é engraçado, porque eu fazia estágio, eu tinha lá um salário lá, que eu conseguia pagar minhas contas, eu não pagava a faculdade porque eu tinha a bolsa do ProUni. Então, era mais pagar as minhas contas, conseguia sair lá no final de semana, né? Nem todos os finais de semana, mas eu saía. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu passei no programa de trainee da Rodovia Presidente Dutra, que é onde eu trabalho hoje, trabalho lá na parte financeira. E de um mês para o outro, eu comecei a ganhar 4 vezes mais o meu salário. Então, você imagina, eu tinha acabado de fazer uma faculdade de economia, estava ganhando 4 vezes mais, e aí entrei nas dívidas, né? Parece contraditório. Mas o que aconteceu? Como eu não estava acostumado com isso, eu comecei a comprar várias coisas, e sem controle nenhum. E para piorar, eu ainda fiz quando eu comecei a trabalhar, comecei a receber, o banco me liberou um cartão de crédito. E eu nunca tinha mexido com cartão de crédito. Enquanto eu estava só no débito, só pagando à vista, eu estava conseguindo tocar bem. E aí eu comecei a comprar um monte de coisa, parcelado, coisa que não tinha necessidade. E aí foi quando, 6 meses depois, lá em julho, eu vi que eu não ia conseguir pagar as minhas contas e a fatura do cartão. E aí, lógico que a formação, ela ajudou a sair. Ela não evitou que eu entrasse nas dívidas, mas ajudou a sair. Então, logo que eu percebi que eu não ia ter condição de pagar, eu fui atrás de um empréstimo, fiz um empréstimo consignado, que é uma opção que desconta direto do seu salário, né? Como minha empresa tem um convênio com o Itaú, eu consegui uma taxa bem baixa, né? Eu pesquisei várias taxas, era a taxa mais baixa, e aí logo eu já consegui sair. Mas eu enxergo isso, essa passagem que eu tive, né, dessa dívida, como um ponto essencial para essa transformação. Porque foi a partir desse momento que eu comecei a me organizar financeiramente. Para eu saber o quanto que eu estava devendo, né, o quanto que eu precisaria de empréstimo, eu tive que colocar tudo numa planilha, tive que anotar quanto que ia sobrar para saber quanto que eu ia poder pagar por mês desse empréstimo. Então isso foi essencial e hoje eu uso isso não só para controlar o dinheiro, essa organização, esse planejamento eu uso no meu trabalho, eu uso para fazer minhas viagens, então isso foi essencial. Então para quem tem dívida ou para quem está passando um momento financeiro difícil,
eu enxergo isso como uma oportunidade de você aprender, utilizar isso como uma experiência, como um aprendizado, e para levar isso em prática e praticar na vida.